Lúcio Aneu Sêneca foi um político romano e filósofo estoico, que percebeu que, se quisermos viver bem, precisamos ser eternos aprendizes da maior de todas as coisas, a própria vida. Em seu ensaio moral, sobre como a vida é curta, Sêneca nos alerta sobre como o nosso recurso mais importante, o tempo, esse que não pode ser renovado. Com isso em mente, aqui estão 10 lições importantes sobre como gerenciar o tempo, baseadas nos escritos de Sêneca. Primeiro, trate o tempo como uma coisa valiosa. Sêneca diz que muitas pessoas são cuidadosas ao proteger seus bens pessoais, mas quando se trata de desperdiçar tempo, elas são muito esbanjadoras. Estamos falando de algo que deveríamos tratar com cuidado. Sêneca avisa que não damos valor ao tempo como um recurso precioso, embora seja possivelmente o nosso bem mais valioso e menos renovável. Imagine ver alguém muito rico jogando dinheiro para o alto na rua. Certamente, você acharia essa pessoa maluca. No entanto, vemos a nós mesmos e aos outros desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias: o nosso tempo. A quantidade que temos é incerta, mas com certeza é limitada. É claramente mais absurdo desperdiçar tempo do que dinheiro. Porque, ao contrário do dinheiro, não podemos conseguir mais tempo quando acabar. É isso que sente uma pessoa que não preparou sua aposentadoria e está velho ou cansado tendo ainda que trabalhar. Não há o que fazer, não há como voltar atrás e fazer diferente. O tempo disso já se foi. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um bebê prematuro. Para perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para perceber o valor de uma hora, pergunte à pessoa que acabou de perder um voo. Para perceber o valor de um segundo, pergunte à pessoa que escapou por pouco de um acidente. Para perceber o valor de um milissegundo, pergunte à pessoa que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Embora a quantidade de tempo que temos seja incerta, uma coisa é certa: esse tempo é limitado. A morte ronda os desperdiçadores de tempo, aqueles que acham que o tempo é barato. Porque quando usado corretamente, o tempo se torna um amplificador, mas quando gasto sem pensar, se torna uma fonte constante de arrependimento. Segundo, não invista todo o seu tempo no futuro. De acordo com Sêneca, aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja cada dia como se fosse o último, não se preocupa nem fica ansioso pelo futuro. Todos somos culpados de gastar muito tempo nos preparando para a vida. Sêneca nos ensina a viver o presente, a não adiar nossa felicidade, a não pensar que a felicidade está no futuro. Nosso futuro é incerto e está além do nosso controle. A vida futura pela qual trabalhamos pode nunca chegar. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes deixamos o presente passar despercebido ou não aproveitamos. E então, quando somos idosos e estamos em nosso leito de morte, finalmente percebemos como a vida é curta e valiosa, e ficamos com o arrependimento de não tê-la aproveitado ao máximo quando podíamos. No meio de um deserto, morrendo de sede, se encontrasse um riacho de água, mas não tivesse certeza de quando ele pararia de correr, você não beberia o máximo que pudesse. Assim como a água, devemos aproveitar ao máximo nosso tempo, fazer o melhor do nosso presente. Seus 30, 40, 50 e além merecem ser planejados. Mas não permita que eles tirem o precioso presente de você. Você só pode viver um momento de cada vez, e só pode viver uma vez. Então escolha viver no momento presente. Terceiro, viva a vida para você mesmo. Você não deve pensar que um homem viveu muito porque tem cabelos brancos e rugas. Ele não viveu muito, apenas existiu bastante. Todos nós temos coisas específicas que queremos em nossas vidas, seja um trabalho dos sonhos, uma casa dos sonhos ou um relacionamento dos sonhos. No entanto, a maioria de nós nem chega perto de alcançar muitas dessas coisas porque estamos presos a um emprego que não suportamos,
apenas dá para pagar as contas. Ou com um parceiro que fingimos amar porque não queremos ficar sozinhos. Simplesmente deixamos a vida nos levar. E no mundo de hoje, há muita coisa que nos distrai. Então, nos enganamos dizendo que não temos tempo suficiente para experimentar novas atividades. Estar ocupado com coisas que não gostamos é a maior distração e nos leva a viver uma vida medíocre. Passamos pela vida dia após dia, cumprindo nossas obrigações, mas estamos ausentes de nós mesmos, confundindo o fazer com o ser. A melhor forma de investir seu tempo é investindo na criação de uma vida que você ama viver. Se você não sabe o que ama ou o que quer, faça a si mesmo estas perguntas. Se eu tivesse mais tempo, o que eu poderia fazer? Ou, se eu pudesse mudar algo agora, no meu ambiente ou em mim mesmo, o que seria? Você pode acabar percebendo que quer mudar de emprego, ficar em forma ou buscar um novo hobby. Número 4. Antecipe e planeje possíveis problemas antes de agir. Como aprendemos com Sêneca, enquanto desperdiçamos nosso tempo duvidando e procrastinando, a vida continua. A procrastinação ocorre quando há um conflito entre a gratificação imediata dos impulsos, como não fazer nada e perder tempo, e os compromissos de longo prazo, como fazer um relatório de trabalho. Muitas vezes, a parte que vence é a busca por prazeres imediatos. Psicologicamente, isso significa mudar de ideia ao longo do tempo. Embora realizar um trabalho significativo ao longo dos anos seja mais importante para a maioria de nós do que procrastinar, o cérebro humano tende a preferir o que está acontecendo no momento. Sêneca oferece uma maneira de combater isso com um método muito eficaz e simples, chamado de premeditatio malorum. A ideia por trás disso é perguntar a si mesmo, antes de fazer algo, o que poderia dar errado? É uma forma de visualização negativa, e uma vez que você tenha identificado as distrações ou problemas, pode planejar soluções ao redor deles, se preparando antecipadamente. Ao reconhecer as distrações com antecedência e, em resposta, estabelecer um momento, lugar e condições adequadas, você pode evitar a atração dos impulsos imediatos. Se você se preparar programando com antecedência o que deseja fazer e se comprometer com isso, é 2 ou 3 vezes mais provável que você cumpra. Número 5. Faça com que as recompensas a longo prazo sejam imediatas. Segundo Sêneca, deixar para depois é o maior desperdício da vida, porque tira proveito de cada dia que passa e nos impede de viver o presente, sempre esperando pelo futuro. O maior obstáculo para viver é a expectativa. Nossa necessidade de procrastinar é mais poderosa no início do trabalho. Mesmo que você tenha eliminado todas as distrações e esteja pronto para começar a trabalhar às 8 da manhã como planejou, para o seu cérebro, a atração de encontrar uma desculpa para fazer algo mais fácil ainda é muito forte. O maior desafio é encontrar uma maneira de tornar esse esforço inicial menos desagradável. A chave aqui é a expectativa. É o que ansiamos quando queremos adiar algo que sabemos que nos beneficiará. Essa é a lacuna entre os impulsos imediatos e a recompensa a longo prazo. A razão pela qual muitas vezes é difícil começar algo é porque não há expectativa de uma recompensa imediata. Às vezes, a recompensa está anos no futuro. No entanto, se houver uma recompensa imediata, terá uma boa razão para começar. Por exemplo, se você procrastina assistindo vídeos no YouTube, pode fazer um acordo consigo mesmo de que não será permitido assistir ao YouTube até que tenha concluído uma certa quantidade de trabalho. Dessa forma, você se recompensa ao completar o trabalho desagradável. Número 6. Aproveite ao máximo seu tempo livre. Como diz Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito. A vida é suficientemente longa e nos foi dada uma quantidade generosa para alcançarmos grandes coisas, desde que seja investida corretamente. Todos trabalhamos duro para ganhar 2 coisas,
dinheiro e tempo livre, que podemos dedicar a atividades de lazer. Trabalhamos de 8 a 9 horas por dia para ganhar tempo livre, enquanto desperdiçamos esse tempo livre conquistado com tanto esforço em coisas irrelevantes, como beber em um bar com colegas de trabalho ou amigos, assistir a programas de televisão ou simplesmente conversar ao redor do bebedouro. Pare e diga não mais ao desperdício do tempo livre que você conquistou. Mesmo que você goste do seu trabalho diário, tente minimizar o tempo dedicado a trabalhar. Você nunca recuperará essas horas extras. Elas se foram para sempre. Você pode iniciar um grupo de leitura no trabalho, reunindo-se durante o almoço, nos fins de semana ou à noite, quando tem mais tempo livre. Aproveite ao máximo esse tempo livre meditando, lendo, fazendo exercícios ou escrevendo em um diário, qualquer coisa que agregue valor à sua vida. Se você quer superar a mediocridade e começar a viver de verdade, então comece a aproveitar ao máximo seu tempo livre. Número 7. Dedique tempo para refletir sobre seu passado. Sêneca nos lembra que a vida é muito curta e cheia de ansiedade para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. O tempo se divide em 3 partes: o presente, que é passageiro, o futuro, que é incerto, e o passado, que é imutável. Muitas técnicas modernas de gerenciamento de tempo nos dizem para nos concentrarmos no presente, com vistas ao futuro. Todos focam no incerto e no transitório. No entanto, Sêneca nos aconselha a prestar atenção ao nosso passado. Se quisermos prolongar nossa vida, devemos ter autoconsciência suficiente para lembrar as lições do nosso passado e sermos mais eficazes hoje. Quando realmente paramos para refletir, examinamos quem fomos no passado e o que nos fez ser essa pessoa. É bastante revelador. Refletir sobre o passado e pensar sobre quem fomos e o que vivemos nos ajuda a entender mais sobre nós mesmos e a nossa vida. Ajuda a estar presente e a entender as mudanças que ocorreram dentro de nós. Também nos dá uma visão clara e focada de quem somos hoje e quem queremos ser amanhã. Também nos ajuda a assumir a responsabilidade e o controle de nós mesmos e de nossas ações. Às vezes, pode ser difícil ver o quanto avançamos, especialmente se tendemos a nos comparar com os outros. Mas dedicar tempo para refletir sobre o passado nos dá espaço e tempo para ver até que ponto chegamos na vida. Número 8. Pare de desperdiçar. Como aprendemos com Sêneca, se as pessoas querem saber o quão curta é a sua vida, elas devem refletir sobre quão pequena é a porção que lhes cabe. Todos somos culpados de gastar muito tempo com banalidades. Cada vez mais tempo em nossos dias é gasto olhando telas, navegando por atualizações de status, olhando a vida dos outros. Com que frequência nos pegamos dedicando nosso tempo a coisas sem propósito, além da busca por ganhos monetários e sociais? Jogar casualmente um videogame sem nenhum mérito em particular é desperdiçar tempo. Tempo que você poderia usar para desenvolver uma habilidade útil, se exercitar ou enriquecer-se com literatura, arte ou música. O mesmo pode ser dito das redes sociais e de outras formas de entretenimento. As redes sociais, em particular, são projetadas e otimizadas para consumir seu tempo. Se as pessoas viessem até você o dia todo pedindo R$ 20, você as mandaria embora, mas durante todo o dia as pessoas vêm até você, seja pessoalmente, por telefone, e-mail ou até mesmo por mensagem de texto, pedindo o seu tempo, e você simplesmente o entrega. Devemos estar empenhados em viver para nós mesmos, pelo menos na maior parte do tempo. A pessoa que diz sim a todos os pedidos, logo descobrirá que não tem tempo para si mesma e está vivendo para os outros, não para si própria. Aqueles que são felizes preenchem seu tempo com atividades valiosas e significativas para sua própria visão de vida. Número 9. Invista seu tempo em criar novas memórias. Se você dá dinheiro a um homem rico, ele tentará duplicar seu dinheiro investindo em lugares onde obterá o máximo retorno.
Da mesma forma, todos devemos investir nosso tempo sabiamente, e os melhores retornos que podemos obter com o nosso tempo é investindo em criar novas memórias. A filosofia nos diz que a memória é mais duradoura do que a dor. Gastamos muito tempo perseguindo coisas que tornam nossa vida ainda mais curta, como luxos e lazer, para depois nos arrependermos de não termos vivido de verdade. Quando envelhecemos, um dos inimigos da felicidade é a adaptação, diz o Dr. Thomas Gilovich, professor de psicologia da Universidade de Cornell, que tem estudado a relação entre dinheiro e felicidade há mais de 2 décadas. Gilovich e outros pesquisadores descobriram que as memórias de experiências de vida, por mais fugazes que sejam, proporcionam uma felicidade mais duradoura do que as coisas materiais. As memórias guiam nossos pensamentos, ações e decisões, moldando quem somos. Você pode começar a criar novas memórias, assumindo novos desafios, passando tempo com as pessoas que ama, viajando e buscando novas oportunidades. Não somos nossas posses, somos a acumulação de tudo que temos visto, das coisas que fizemos e dos lugares onde estivemos. Número 10. O equilíbrio é um princípio fundamental na filosofia de Sêneca, que acreditava na importância de uma vida equilibrada e harmoniosa. Ele nos ensina que o tempo bem aproveitado não deve se limitar apenas ao trabalho e à produtividade incessante. É essencial reservar um tempo para cuidar de si mesmo, nutrir relacionamentos com familiares e amigos, perseguir interesses pessoais e desfrutar de momentos de descanso e relaxamento. Na busca pelo equilíbrio, Sêneca nos encoraja a não nos tornarmos escravos do trabalho ou das responsabilidades cotidianas. Ele nos lembra que a vida não deve ser vivida apenas em função de obrigações e tarefas, mas sim como uma experiência plena e gratificante. Ao reservarmos tempo para cuidar de nós mesmos, estamos investindo em nosso bem-estar físico, emocional e mental. Isso pode envolver atividades como exercícios, meditação, leitura ou qualquer outra forma de desenvolvimento e autorreflexão que nos ajude a nos conhecer melhor e a encontrar equilíbrio interior. Além disso, o cultivo de relacionamentos significativos com familiares e amigos é uma fonte de apoio emocional e conexão humana, essenciais para nossa felicidade e bem-estar. Ao passar tempo com as pessoas que amamos, compartilhando momentos de alegria, conversas profundas e apoio mútuo, nutrimos laços afetivos e fortalecemos nossa rede de suporte. Os hobbies e atividades que nos trazem prazer e satisfação também são importantes para um equilíbrio saudável. Ao reservar um tempo para nossos interesses e paixões, estimulamos nossa criatividade, nutrimos nossa curiosidade e encontramos uma fonte de realização pessoal fora das demandas do dia a dia. Por fim, o descanso é vital para recarregar nossas energias e evitar o esgotamento. Permitir-se momentos de relaxamento, seja por meio de uma boa noite de sono, passeios na natureza, momentos de contemplação ou simplesmente pausas durante o dia, nos ajuda a recuperar o equilíbrio físico e mental, renovando nossa capacidade de enfrentar os desafios diários. Em suma, buscar o equilíbrio implica em reconhecer que o tempo bem aproveitado não se limita apenas à produtividade, mas envolve o cuidado com nós mesmos, a conexão com entes queridos, a perseguição de interesses pessoais e o descanso adequado. Essa busca pelo equilíbrio nos permite desfrutar de uma vida plena e significativa, evitando desperdícios de tempo e encontrando a harmonia em todas as áreas de nossas vidas. Obrigado por chegar ao final do vídeo. Se você é novo aqui, considere se inscrever nesse canal e se você puder deixar teu like, ficarei muito feliz. Te vejo em breve com novos ensinamentos.